Título 5 do Conselho Tutelar. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Reconhecida idoneidade moral. Inciso 2. Idade superior a 21 anos. Inciso 3. Residir no município. Artigo 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: Inciso 1. Cobertura previdenciária. Inciso 2. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Inciso 3. Licença maternidade. Inciso 4. Licença paternidade. Inciso 5. Gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Capítulo 2. Das atribuições do Conselho. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 1. Atender às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 7. Inciso 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a 7. Inciso 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, alínea A, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Alínea B, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento justificado de suas deliberações. Inciso 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Inciso 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Inciso 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para adolescente autor de ato infracional. Inciso 7. Expedir notificações. Inciso 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Inciso 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 10. Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2,
da Constituição Federal. Inciso 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Inciso 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para orientação e o apoio e a promoção social da família. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse. Capítulo 3. Da competência. Artigo 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do artigo 147. Capítulo 4. Da escolha dos conselheiros. Artigo 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Parágrafo 1º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Parágrafo 2º. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Parágrafo 3º. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Capítulo 5. Dos impedimentos. Artigo 140. São impedimentos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro, ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, fórum regional ou distrital. Título 6. Do acesso à Justiça. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. Parágrafo 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem através de defensor público ou advogado nomeado. Parágrafo 2º. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Artigo 142. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 anos e menores de 21 anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses desses
colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Artigo 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito às crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e inclusive iniciais do nome e sobrenome. Artigo 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade.